Você já observou que geralmente você começa o ano cheia de planos, de metas, de objetivos, mas agora que está aproximando do final do ano, você se dá conta de que realizou muito pouco? E às vezes as pessoas acham que isso é por falta de foco, de disciplina, mas existem duas coisas que são fundamentais para que a gente possa concretizar os nossos objetivos: autoestima e clareza das nossas intenções. E é sobre isso que eu vou trabalhar com vocês aqui hoje nesse vídeo. Eu sou Renata Nunes, sou psicóloga clínica há quase 28 anos e toda semana eu estou aqui trazendo um tema para que você possa refletir e se conhecer um pouco mais. Muitas pessoas acreditam que não são disciplinadas, que não conseguem ter constância, que não têm foco, e é por isso que elas não concretizam os seus objetivos. E como terapeuta sistêmica, eu tenho um olhar muito mais profundo para a queixa que o cliente me traz no consultório. E quando eu recebo essa queixa de falta de disciplina, falta de foco, de não conseguir concretizar as metas, essa sensação de frustração que vem chegando agora, quando o final do ano se aproxima, eu amplio o olhar e começo a observar como é que anda a autoestima dessa pessoa. Sim, ter uma boa autoestima faz muita diferença quando nós estamos conversando sobre resultados, sobre metas, sobre concretizar os nossos objetivos. E sabe por quê? Porque ter uma boa autoestima vai muito além de gostar do que a gente vê no espelho. Quando eu tenho uma boa autoestima, primeiro, eu tenho consciência de quem eu sou, de qual é a minha história, qual é o meu potencial, quais são as minhas dificuldades. Quando eu tenho uma boa autoestima, eu sou capaz de me respeitar, de respeitar os meus limites, de reconhecer o que de fato faz sentido para mim. E principalmente, eu exerço a autorresponsabilidade. Eu não vou ter uma boa autoestima se eu não me responsabilizar pelas escolhas que eu faço. E além disso, uma boa autoestima exige clareza das minhas intenções. Porque se eu não sei exatamente para onde eu quero chegar, qualquer lugar serve. Então, antes de ficar lamuriando, porque você não está chegando onde você planejou chegar agora no final do ano, vamos olhar um pouquinho para a sua autoestima. Você tem se respeitado? As escolhas que você tem feito, elas fazem sentido para você ou são escolhas para atender à expectativa do outro? Você tem se colocado como adulto diante da vida, fazendo aquilo que precisa ser feito ao invés de fazer aquilo que você tem vontade de fazer? Sim, adultos fazem o que precisa ser feito, o que a gente tem motivos para fazer, e não aquilo que é gostoso fazer. Por quê? Se eu ficar nessa história de que eu não faço porque não é bom, eu estou me infantilizando. Então observe, vamos voltar lá atrás, naquelas metas, naqueles objetivos que você listou para você mesma conquistar durante o ano. O que te afastou deles? Não basta eu colocar as metas no papel. Eu preciso saber quão disposta eu estou a pagar o preço para concretizar cada uma delas. E o mais importante, que faz parte de ter uma boa autoestima, é ter clareza das minhas intenções nas diferentes áreas da minha vida. Como terapeuta sistêmica, nós temos um olhar muito ampliado sobre a vida do outro. Não faz sentido me tornar um excelente profissional e me negligenciar fisicamente. Ou supervalorizar as relações afetivas, cuidar, nutrir e negligenciar a minha vida financeira. Eu preciso olhar para cada uma dessas áreas, ter clareza de onde eu quero chegar espiritualmente, financeiramente, fisicamente, nas relações afetivas, profissionalmente, na parte dos estudos. O que eu quero conquistar em cada uma dessas áreas? E observar se as escolhas que eu tenho feito hoje, elas estão me aproximando ou me distanciando dessas intenções. Eu criei um quadro de intenções que eu uso com todos os meus clientes no consultório para ajudá-los a ter um direcionamento nas escolhas que ele faz no dia a dia. Esse quadro de intenções, ele funciona como se fosse uma bússola para nos direcionar. Porque ao invés de ficar nos vitimizando, porque eu planejei emagrecer, porque eu planejei em estudar mais, porque eu planejei melhorar minha autoestima e agora não consegui nada. O ano vai se aproximando do final e eu ainda estou me devendo. O quadro de intenções é como se ele me ajudasse a quantificar o que de fato eu tenho conseguido executar, onde é que eu estou passando a perna em mim mesmo. Por quê? Pensa aqui comigo. Se em uma das minhas intenções no aspecto financeiro é começar a investir uma parte dos meus rendimentos, mas eu estou sempre comprando, eu estou sempre indo em lojas, seguindo os perfis das lojas para acompanhar quando é que tem promoção e comprando impulsivamente, eu estou me distanciando das minhas intenções. Então eu preciso construir ações que vão me ajudar a fazer o que precisa ser feito.
Eu vou deixar o link aqui para vocês, nesse vídeo, do quadro de intenções. E eu sugiro que você baixe esse quadro de intenções e escreva em cada coluna dessas que eu coloquei aqui, qual é a sua intenção. Onde você quer chegar em cada um desses aspectos. E depois liste todas as ações necessárias para que você possa concretizar essa intenção. Mas cuidado para não colocar prazos, para não estabelecer intenções totalmente fora da realidade, fora da sua realidade. Porque um dos pilares da autoestima é respeitar os seus próprios limites. Pense qual é o momento da sua vida, o que é prioridade. Vale lembrar que a gente não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. Você não vai ser perfeita. A gente precisa dar conta de ser suficientemente boa. Nem todas as áreas elas vão andar da mesma forma. Eu gosto de pensar no quadro de intenções como se fosse um jogo de tabuleiro. Sabe aqueles jogos que a gente vai andando casinhas diferentes? Às vezes, na parte dos estudos, eu caminhei 10 casinhas, mas na parte dos relacionamentos, eu caminhei 3. No aspecto financeiro, eu estou com 2 casinhas ali, mas no aspecto físico, eu já caminhei 10. Elas não vão caminhar simultaneamente. O mais importante é que nenhuma área seja negligenciada. Eu preciso olhar para todas elas e, em momentos diferentes da minha vida, eu vou priorizar áreas diferentes. Por exemplo, se eu estou numa fase em que meus filhos são pequenos, muito provavelmente, eu vou ter menos tempo disponível para os meus estudos, mas eu não preciso deixar de estudar completamente. Se eu estou numa fase em que meus filhos já foram embora de casa, talvez seja hora de priorizar a parte física, por exemplo, e gastar mais tempo com os meus treinos. É importante que você faça isso de acordo com as suas necessidades pessoais e não com o que o outro espera de você. O quadro de intenções, ele precisa estar muito alinhado com o que é valor para você, com o que faz sentido para você. As nossas metas, os nossos objetivos, eles podem mudar também ao longo da vida. Eu não sou a mesma de quem eu era há 5 anos atrás, há 3 anos atrás. Volta e meia, eu vou lá no meu quadro de intenções e faço alguns ajustes. Aquilo que eu queria muito, hoje nem faz muito mais sentido. Então eu preciso ter essa flexibilidade também. Mas esse foco, essa clareza das intenções é que me faz lembrar de quais são os meus motivos. Porque inúmeras vezes eu vou precisar fazer aquilo que eu tenho motivos e não aquilo que eu tenho vontade de fazer. Quase todos os dias eu escuto uma cliente no consultório dizendo que ela não está treinando ainda, que ela detesta academia. E desde quando a gente precisa gostar para ir treinar? E eu falo para elas, o meu motivo de ir treinar todos os dias é porque eu quero levantar e sentar sozinha aos 90 anos. E a única coisa que vai me possibilitar isso é o treino. Eu tenho motivo, eu não preciso fazer porque eu tenho vontade. Isso vale para todas as áreas. Então tenha mais clareza disso. Pode ser que você não esteja alcançando seus objetivos, não porque você não tem foco, porque você não tem disciplina, mas porque a sua autoestima está fragilizada, porque você não está do seu próprio lado. Pode ser que você não tenha respeitado seus próprios limites, pode ser que você não está assumindo a responsabilidade pelas escolhas que você faz hoje. E pode ser também que você não tem muita clareza dessas intenções. Na descrição desse vídeo, eu deixei o link para você baixar o seu quadro de intenções. Eu sugiro que você reserve um tempo, pare com calma e coloque todas as suas intenções. Não importa se você está assistindo esse vídeo agora em setembro, em dezembro, em março, sempre é hora de recomeçar, de avaliar as nossas intenções e de ter clareza de quais são as ações necessárias para a gente concretizar os nossos objetivos. Lembre-se, autoestima e intenções caminham de mãos dadas. Quando você fizer o seu quadro de intenções, deixa aqui no seu comentário qual a intenção que você escolheu ter como prioridade agora. Eu vou adorar saber sobre você. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixe o seu like, siga o meu canal, me acompanhe nas redes sociais e compartilhem com outras pessoas. Te espero na próxima semana.